Continuando aqui, no step 0 a gente fez o liga e o desliga, né? Então, basicamente, é um contador onde eu pressiono o botão, ele incrementa nesse contador, ele vai até 2, quando for 1, ele liga, quando for 0, ele desliga, né? O ligar é o motor e a lâmpada. Em seguida, ele vai para o step 1. O que é o step 1? Joga a velocidade máxima no motor, certo? Velocidade máxima. Como é que eu faço isso? Nós temos o seguinte, ó, nós temos um canal analógico. Então, o que o CLP vai fazer? O CLP, ele simplesmente vai jogar a informação no inversor, certo? Ele vai jogar a informação no inversor. O que vai acontecer? Aqui vai ter um sinal de 0 a 10, certo? Ou seja, o inversor, o CLP, vai jogar um sinal de 0 a 10 através da sua saída analógica. O inversor vai receber esse sinal de 0 a 10 na sua entrada analógica. Certo? Se eu jogar 10 volts na entrada analógica do inversor, ele vai girar quanto? 100%. 100%. Se eu jogar 5 volts, ele vai girar 50%. Né? Só que nós estamos trabalhando aqui com conversor digital para analógico. Portanto, se eu jogar 32767, porque o conversor digital para analógico aqui é de 15 bits, né? Se eu jogar 32767 na saída do CLP, ele vai mandar 10 volts que vai girar em 100%. Se eu quiser girar em 50%, o que vai acontecer? Joga metade, né? Joguei metade, ele joga 5 volts, o inversor gira a 50%. Bom, o que vai acontecer aqui? Para que eu possa fazer isso, no step 1, primeiro, eu vou ter que colocar aqui um bloco na caixa de ferramentas, blocos de função, aliás, outros operadores, blocos matemáticos, desculpa, igual, e aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, vou deletar a entrada. Eu tenho aqui uma variável chamada step. Essa variável step, ela é responsável por definir para mim em que passo que eu estou da programação. Então, por exemplo, se o step for igual a 1, que é o step 1 nesse momento, certo? O que eu vou fazer? Eu vou jogar velocidade 100% no inversor, não é? Uhum. Então, por exemplo, eu tenho o step 0, que é o liga e desliga, e o step 1 é jogar 100% da velocidade no inversor. Então, eu coloco aqui um bloco comparador. O meu step é igual a 1? É. Se for igual a 1, eu vou jogar 100% no inversor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar um bloco aqui, ó, em outros operadores, que é um bloco chamado move. Vou clicar, arrastar ele aqui, tá? E ele vai fazer o seguinte, ó, vou mover o quê? Eu vou mover velocidade máxima, que é 32767, na saída analógica do CLP, que vai lá para o inversor. Que eu dei o nome aqui de AO0 velocidade inversor. Tá? Então, eu vou vir aqui e jogar 32767 na saída analógica do CLP e ele vai jogar 100% da velocidade lá no inversor. Tá bom? Terminou o step 1, gente, o que você vai fazer? Vou copiar esse bloco move aqui. Terminou o step 1, vou colar. Você vai jogar o que agora? Vou para o step 2. Então, aqui eu coloco step 2. Ou seja, terminei de executar a minha ação aqui no step 1, o que ele vai fazer? Vai para o step 2. Agora tem um problema aqui, ó. Se eu ligar a máquina, ele vai acender a lâmpada e vai ligar o motor, não vai? Só que, depois que eu liguei a máquina, o que eu tenho que fazer? Jogar um em step para ele poder habilitar essa network aqui, não é? Uhum. Então, o que eu vou fazer? Ó? Liguei a máquina, vou dar um Ctrl C. Liguei o motor e a lâmpada, certo? Uhum. Vou colar aqui. O que ele faz? Vai para o step 2. 1.
Liguei o motor e a lâmpada, ligou, automaticamente ele vai para o step 1, para ele poder habilitar aqui, ó. Motor 100%. Isso. Agora, se eu desligar a máquina, eu vou copiar esse bloco move, vou dar um Ctrl C, né? E eu vou voltar para o step 0. O que é o step 0? Máquina desligada, né? Apertei o botão de liga, ele liga o equipamento e em seguida o que ele faz? Vai para o step 1. Vai para o step 1. Então ele move 1 para a minha variável step. E aqui embaixo, ó, o que ele faz? Se o step for igual a 1, ele move a velocidade máxima para a saída do CLP. Terminou de jogar a velocidade máxima, ele vai para o step 2. Tá? Temos um problema aqui no step 0. Depois a gente arruma, tá? Temos um probleminha aqui. O que ele vai fazer agora? O step 2. Vou inserir uma nova rede abaixo. Ó, você apertou o botão de liga. Já acendeu a lâmpada amarela e já ligou o motor à velocidade máxima. Certo? Step 0. Apertou o botão de liga. Acendeu a lâmpada amarela e ligou o motor, não é? Sim ou não? Terminou, ele desloca para o step 1. O que o step 1 faz? Joga 100% da velocidade. E no step 2, o que ele faz? Ele fica aguardando o quê? A velocidade reduzida. Mas para dar velocidade reduzida, o que ele tem que fazer? Acionar qual sensor? Sensor 1. Então é o seguinte, ó. Se eu estiver no step 2, ó, vou copiar, vou colar aqui, vou tirar aqui a entrada, né? Se eu estiver no step 2, ou seja, se o step que eu estiver for o step 2, o que ele vai fazer? Vai reduzir a velocidade do motor para, por exemplo, 50%, para aproximadamente 50%. Certo? Ou seja, estou no step 2? Estou. Reduz a velocidade do motor para aproximadamente 50%. Mas assim, não é só estar no step 2. Eu também preciso o quê? Vou colocar um contato NA aqui. Eu também preciso receber o quê? Sinal do sensor 1. Então assim, se eu estiver no step 2 e eu receber, né, Sinal do sensor 1. o sinal do sensor 1, o que ele vai fazer? Diminuir a velocidade. Ele vai jogar metade, aproximadamente 16 mil aqui. Ó. 16 mil. Aproximadamente. Ele vai jogar metade da velocidade. O que mais que o step 2 faz? Não é só reduzir para 50%? Sim. O que mais que ele faz? O step 1, ele vai primeira coisa, depois entra no sensor 2. Jogou 50%? Aí passa no sensor 2. Ah, mas tem alguns ajustes para fazer aqui, professor. Tem. Mas vamos imaginar o mundo ideal aqui só na simulação por enquanto, tá? Ligar a lâmpada... Não. No step 1 só reduz a velocidade. No step 2, ó, passei a mão no sensor 1, o que faz? Diminui a velocidade para 50%. Só isso. Só diminui a velocidade. Aí eu passo a mão no step 3. Aí, o que acontece? O que acontece, ó? Terminei de reduzir a velocidade para 50%, o que ele faz? Vai para o step 3. Por isso que sempre no final de cada step, você coloca um bloco move para transferir informação do próximo step para a variável. Tá vendo que ele está sempre por último aqui, ó? Ah, terminei de jogar a velocidade máxima aqui no meu motor, que é 32.767. Ok. Finalizei o step 1, eu jogo 2 da minha variável step para habilitar o quê? O step 2. O que o step 2 faz? Estou no step 2? Estou. Recebi o sinal do sensor 1? Recebi. Ele joga metade da velocidade aqui no canal analógico, ou seja, reduz a velocidade para 50% e em seguida passa para o próximo step, que seria o 3. Né? O que seria o step 3? Isso. Vamos para o step 3. Só de eu colocar step aí. Não. Aqui é só comentário e o título da linha, do network. A variável aqui, eu precisei criar ela aqui em cima, a variável step do tipo word. Tá vendo? Ou int, né? Eu precisei criar ela.
tá? Bom, já estou no step 3, então. Copio aqui o bloco de comparação. Estou no step 3? Estou. O que o step 3 vai pedir para você fazer? Bom, Passar a mão no sensor 2. se eu estiver no step 3 e a peça passar pelo sensor 2, o que vai acontecer? Vai diminuir a esteira para zero. Vai parar. Então eu vou pegar o bloco move, mais um bloco move aqui, Boto e zero. eu simplesmente vou jogar zero. Se eu jogar zero aqui na velocidade, ele desliga a esteira. Então isso é assim, opa, estou no step 3. O sensor 2 detectou a peça, o que você vai fazer? Desliga o motor, ou seja, joga zero aqui para ele reduzir a velocidade para zero. E manda um trigger. E em seguida manda um trigger lá no sistema de visão. Então eu vou chamar aqui o meu trigger. Para poder simular aqui, eu vou criar uma variável qualquer, tá? Vou criar uma variável qualquer, porque eu não estou conectando com a rede ainda, é tudo simulado. É burro, né? O trigger. Depois que ele deu o trigger aqui, gente, olha só. O que o passo 3 faz, né? O passo 3 faz reduz a velocidade do motor para zero e dispara o trigger. Sistema de visão. Ok ou não? O que é o step 3? Estou no step 3. A peça chegou no sensor 2? Sim. Zerou Esteira. a esteira E bateu uma foto. e disparou o trigger. Mas você não coloca lugar nenhum. Se quiser colocar, você pode colocar aqui, né? Pode colocar um contato aqui. Pode colocar um contato, ó. Aquela variável run do sistema de visão, né? Oxê. Ele criou um end aqui porque... Ó. Vou criar aqui uma variável, mais fácil fazer assim, ó. Cria a variável run aqui. É bull, né? Ela vai ser uma variável do tipo bool, tá? E aqui... Seguindo o que vocês estão falando, meu sistema de visão está ativo? Está. Estou no step 3? Sim. O sensor 2 está ativo? Sim. 0. Meu inversor de frequência. Ele tá copiando. Ó. Estou no step 3? Gente, silêncio, por favor. Estou no step 3? Sim. O sensor 2 foi ativo? Sim. Então eu reduzo a velocidade do motor para zero. O sistema de visão está ativo? Sim. Dispara o trigger. Depois que eu disparar um trigger, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar um ramo aqui, gente. Ó. Seleciono aqui após o move. Vou colocar aqui um ramo. Para quê? Para dizer o seguinte, ó. Disparei o trigger. Depois que eu disparar o trigger, o que eu vou fazer? Ver se tá certo. Não precisa ser lá, né? Ou seja, olha só o que vai acontecer aqui. Estou no passo 3? Sim. O sensor 2 foi ativo? Foi. Sim. Reduz a velocidade do motor para zero. Certo? O trigger. O meu sistema de visão está ativo? Sim. Está. Aciona o trigger. Acionou o trigger, eu já posso ir para onde? Para ver se a peça tá certa ou errada. No step 4. E o step 4 é o quê? Coloca um move aqui, ó. A peça errada lá. Step 4. Comparação. Aí comparação. Isso. Comparar. Se for maior ou igual às medidas, que é 34 a 38. Aí a gente vai definir aqui um valor fictício, né? Valor fino do fio. Ou seja, olha só essa linha 3 aqui, ó. Reduz a velocidade do motor para zero e dispara o trigger do sistema de visão. Então, assim, ó. Já foco bater mesmo você. Você pode colocar aqui, né? Não, tipo assim, eu posso passar a sua mão no seu tirar foto mesmo. Isso. Com 5 segundos a hora. Isso. Se quiser colocar o temporizador aqui, pode colocar, tá? Vamos colocar o temporizador? Não pode ser um contato paralelo, não. Não, tem que ser em série, né? Senão não respeitam. Não pode ser um. É porque quando eu faço isso daqui,
O que eu estou querendo fazer? Na verdade, esse ramo tinha que ficar aqui, ó, para ficar até melhor. Aqui, ó. Você pode colocar ele aqui, ó. Não sei se ele vai aceitar. Deixa eu tirar aqui o zoom. Espera aí. Tira aqui o zoom. Segura o botão. Ó, vamos ver se ele aceita. Vai lá. Não, não serve, não serve. Ctrl Z. Ctrl C, professor. Ó. Vamos ver se ele aceita aqui, ó. Não sei se ele vai aceitar, tá? Aceita não. Não aceita. Pega a ramificação, então, que é Não, pode começar aqui, por exemplo. Deleta aqui, ó. Esse ramo aqui, acho que é melhor fazer aqui, ó. Vou copiar isso aqui, dar um Ctrl X. Recortar. Coloca ela aqui, ó. Ó. Aí. Agora eu vou deletar esse ramo aqui e vou colar. Ó. Boa. E aqui nós podemos colocar o temporizador, né? Vamos colocar um tom aqui. Esse aqui vai ser o tom do step 3. Assim como a gente fez para o computador criando o nome dele, a gente vai criar para o temporizador também. Aqui no preset value vamos colocar T, hashtag 5 segundos, igual a gente está fazendo aqui na prática. E o tempo atual aqui não nos interessa, então simplesmente eu vou apagar aqui a interrogação, ele ignora. Então olha só, estou no step 3? Estou. O sensor 2 foi ativo? Foi. Zerei a velocidade do motor. Sistema de visão está ativo? Está. Contei 5 segundos, parei o trigger. Quis parei o trigger? Trigger está ativo? Quer dizer que está tudo. Já finalizou o processo, né? Se finalizou o processo, eu vou para que step? O step 4. Tá? Vou salvar aqui o projeto. Ó, vou para o step 4 agora, tá? Step 4. Não tem que fechar. Não precisa. O que o step 4 vai fazer? Se eu já disparei o trigger, já bati a foto, o que eu tenho que fazer agora? Agora vou comparar, As né? medidas. Isso, vou fazer a comparação para ver se está tudo ok. Tá? Bom, como que eu faço essa comparação? Aí no step 4, você vai ter a comparação de peça boa e a comparação de peça ruim, tá? Bom, como que seria essa comparação? Sobre as medidas, né? Maior igual, e menor igual. Continua aqui, né? O bloco comparador. Estou no step 4? Sim. Tá? Estou no step 4? Sim. Se eu estiver no step 4, o que eu preciso fazer? Maior igual. Vamos começar a comparar peça boa, né? A comparação de peça boa, nós vamos pegar lá nos blocos matemáticos, ó. G, né? Nós vamos pegar aqui, ó. G. O maior igual, aqui, e em série, nós vamos pegar o LE. LE não. LE que é menor ou igual. Esse aqui? Esse aqui é o seguinte, ó. Estou no step 3? Estou. Sensor 2 foi ativo? Foi. Zerei a velocidade do motor, certo? Sistema de visão está ativo? Está. Conto, espero 5 segundos, depois eu disparo o trigger para tirar a foto. Tirei a foto, já vou para o passo 4. Você escreveu T, mas T hashtag 5S, seria 5 segundos. quando ativar o trigger já vai, tipo assim. Não, vai. Entendeu? Ou seja, vocês estão percebendo que programar step fica mais fácil de entender? Fica. Muito mais, né? Muito melhor. Bom, vou para o step 4. O que é o step 4? Step 4 é o seguinte, ó. Aquela variável, vamos chamar aqui ó, de largura, tá? Vou criar ela. Essa variável largura, ela vem direto do sistema de visão, que é o resultado da inspeção, né? Como nós não estamos comunicando com o sistema de visão neste momento,
tá? O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável do tipo int mesmo, chamada largura, só para a gente fazer os testes aqui, tá? Mas ela é uma variável que vem direto do sistema de visão, que é o resultado da medição da peça. Bom, se largura, por exemplo, for maior do que, sei lá, 44 mil, certo? Lembrando que a unidade aqui está em micron, né? Uhum. Se a largura for maior que 44 mil, maior ou igual a 44 mil, e, tá vendo aqui, ó, sem série é o e largura for menor ou igual a 48 mil, certo? Se eu estiver no step 4 e a largura for maior ou igual a 44 mil e a largura for menor ou igual a 44 mil, o que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou ligar, vou dar um set, ó. Vou ligar a lâmpada verde, ó. Então vou dar um set aqui em lamp verde, tá? Um ponto muito importante aqui. Se eu ligo a lâmpada verde, em algum momento eu preciso resetar essa lâmpada verde, desligar ela. Nesse projeto eu achei interessante fazer o seguinte, ó. Quando você desliga o motor e conta 5 segundos para poder fazer a inspeção da peça, antes de fazer a inspeção, chegou no sensor 2. Cara, se chegou no sensor 2, você vai desligar o motor, já é legal você apagar todas as lâmpadas antes de fazer a inspeção, certo? Então, a máquina fez a inspeção, acendeu a lâmpada verde, que deu ok. No próximo ciclo, quando a peça chegar no sensor 2, o que o sensor 2 vai fazer? Vai desligar a máquina e já apaga todas as lâmpadas, certo? Então, aqui, ó, passou pelo sensor 2, vou colocar aqui um ramo, tá? Vamos colocar aqui um bendito de um ramo. Vamos colocar aqui um ramo. Deixa eu ver, só não está habilitando aqui. Que às vezes ele não... Aqui, esse bendito não... Aqui. Aí. Pronto. Só clicar aqui onde está o sensor 2, coloquei um ramo. Opa! Passei pelo sensor 2, zerei a velocidade da máquina e automaticamente eu já vou dar um reset em quem? Vou dar um reset na lâmpada verde e também vou dar um reset, botão direito, reset, também vou dar um reset na lâmpada vermelha. Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque assim, depois do resultado de cada uma das inspeções, tá? Ó, depois do resultado de cada uma das inspeções, uma lâmpada vai ficar acesa, ou a verde ou a vermelha, né? Então assim, cara, no próximo ciclo, quando eu chegar no step 3, que é o step onde reduz a velocidade para zero e dispara o trigger, né? Cara, antes de eu passar pelo trigger, já é interessante eu fazer o quê? Chegou no sensor 2, já chegou? Apago as duas lâmpadas, reduzo a velocidade do motor, aguardo 5 segundos, disparo o trigger e depois vou para o step 4, que é a comparação, né? Então o step 4 vai ser o quê? Julgamento da inspeção peça, tá? Agora no step 4 a gente vai para o julgamento. O que seria o julgamento? Cara, a minha largura é maior ou igual a 44 mil e menor ou igual a 48 mil, o que eu faço aqui? O que eu faço aqui? Acendi uma lâmpada, né? Acendi uma lâmpada. Já acendi a lâmpada verde. Por isso que aqui no step 3 foi interessante eu fazer o quê? Eu apagar sempre quando chegar no sensor 2, né? Senão essa lâmpada vai ficar eternamente acesa, tá? O que mais interessante? Dá um pulso aqui, ó, vou dar um pulso aqui, descrito aqui como peça ok. O que esse pulso vai representar aqui para mim? Eu vou criar uma variável booleana aqui, como peça ok. Entendeu como int, ó. Vamos colocar aqui, ó, peça ok. Vamos ver se ele criou aqui. Peça ok tem que ser booleano.
Certo? Vamos colocar aqui de novo, peça. Ok. Se ele não aceitar, deleta. Vou colocar aqui de novo. Vou deletar. Quando ele cria essa bendita, essa variável int aqui. Deixa eu tirar esse zoom, senão ele não... É difícil aqui. Ó. Vai ser uma bobina comum chamada de peça ok. Deixa eu deletar, vou ter que fazer tudo de novo. Aí. Pronto. Opa! A largura é maior ou igual a 44.000, a largura é menor ou igual a 48.000, o que ele faz? Seta a lâmpada verde para ficar ligada o tempo todo e dá um pulso em peça ok. Por que eu tenho que dar um pulso? Porque agora eu vou colocar mais um ramo e vou dizer o seguinte, ó. Além de ligar a lâmpada verde o tempo todo, ele vai colocar aqui um contador de peça boa. Então, vou pegar aqui um CTU. Esse CTU aqui vai ser o quê? CTU Step 4. Tá? Esse cara aqui vai ter um reset também. Reset peça ok. A gente vai poder resetar esse cara também, né? Através do supervisório. Tá vendo? Ó? Por isso eu criei mais uma variável aqui. A contagem aqui, gente, vamos colocar 10.000. Sei lá, vai até 10.000 a contagem máxima, tá? O valor atual também seria interessante a gente mostrar. Bom, aqui como vai ter rede, então eu vou deletar, tá? Então é o seguinte, ó. Estou no step 4, que é o julgamento da peça, tá? A minha peça, largura da peça, é maior ou igual a 44.000 e menor ou igual a 48.000? Se sim, ele liga a lâmpada verde e ativa a variável peça ok. Ativando aqui a variável peça ok, posso colocar aqui um contato normalmente aberto aqui, escrito peça ok. O que ele faz? Incrementa 1 aqui no counter unit, né? E incrementa o contador de peça ok. Pronto. Já tenho aqui a minha lógica. Bom, se tudo estiver ok, gente, o que mais que eu tenho que fazer? Bom, além de incrementar 1 nesse contador, vou colocar aqui um ramo, mais um ramo, para dizer o seguinte, ó. Além de incrementar 1 no contador ok, o que ele vai fazer? Ele vai para um próximo step. Então, vou fazer um move aqui, e nós podemos definir, por exemplo, que o step 5 é após peça boa. Pode voltar para o step tipo 1? Pode voltar. Se quiser voltar aqui direto para o step 1, pode. Não deu peça boa, mas assim, a gente precisava ligar a esteira também, né? Precisava religar a esteira. Não, mas tem um step depois disso. Se você quiser colocar diretamente aqui para o step 1, deu ok, você pode vir aqui e colocar para o step 1. Você está falando assim. Não, na verdade a esteira está sempre ligada, porque eu ligo ela aqui em cima, né? Isso. É só a velocidade dela que eu coloco igual a 0, né? Entrega 100%, então pode ser assim. Pode, então eu posso voltar para o step 1 aqui. Não tem problema. Deu peça ok, volta para o step 1. O que o step 1 faz? Vai, velocidade máxima. E continua o step 2. E assim por diante. Pode. Deu ok, o que você faz? Conta 1 no contador e em seguida vai para o step 1. Eu fiz um passo a mais na minha outra programação. Para que eu fiz um passo a mais? Para poder diversificar um pouquinho, né? Mas não precisa, você pode ir direto aqui para o step 1. Se tipo for para o step 5. Então, basicamente, não inicia a máquina também. Agora, no passo 4, gente, nós também podemos fazer o julgamento de peça ruim, né? Isso aqui é o julgamento do quê? Peça boa. Peça boa.
Então, eu posso colocar mais um ramo aqui dizendo o seguinte, ó, estou no passo 4? Sim. Ou eu vou para o julgamento de peça boa, ou eu vou para o julgamento de peça ruim. O que é o julgamento de peça ruim? O julgamento de peça ruim é um menor, certo? Vou colocar aqui mais um ramo. Põe, aperta na peça e coloca contato em paralelo. Pode ser também. Não sei se ele vai deixar aqui, ó. Eu não sei se ele vai deixar aqui, ó. Aí, ó, abaixa. Ah, beleza. Fica melhor. Fica melhor. Beleza. Qual que é esse cara aqui, ó? Esse cara aqui, Aí você pode pegar lá o ou ele é menor, ou ele é maior. Então aqui, eu tenho que chamar o GT. Tá vendo? Chamo ele de LT aqui e GT, que é menor e o maior. Bom, é a mesma história, né? Se a peça aqui, ó, largura, for menor do que 44 mil, está reprovado. Ou, se a largura da peça for maior do que 48 mil, também está reprovado. Tá? Lá na minha programação, gente, eu fiz com duas memórias. Uma memória, peça com falha maior, peça com falha menor. Também dá. Aqui ficou mais resumido, tá? Não tem problema. Bom, se for reprovado, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um set na lâmpada vermelha. Ou seja, ligo a lâmpada vermelha e é legal eu dar um pulso aqui como peça não aqui. Isso aqui é uma variável, né? Ou seja, estou no step 4? Estou. No meu processo aqui, a largura é maior ou igual a 44 mil? É. E é menor ou igual a 48 mil? É. Então, o que eu faço? Ativo a memória peça OK e seta a lâmpada verde. Se eu setei a peça OK, o que ele faz? Incrementar 1 no contador de peça boa. Meu contador ele vai até 10 mil. Posso resetar ele através dessa variável chamada de reset peça OK. Tá? E em seguida, eu vou para o step 1. Por que step 1? Porque o step 1, gente, é o step que reinicia tudo, né? Ele volta desde o início, ó. O que é o step 1? O step 1, ó, ele volta a jogar a velocidade máxima do motor e segue o fluxo. Como é que você já criou Aqui, só clicar no botão direito aqui, ó, inserir uma caixa em paralelo. Aí ele vai inserir uma caixa vazia. Aí aqui onde está vazio, você clica e escreve GT. Aqui, ó, escreve GT. Oi? Peça não OK tem que inserir bool. Isso. Peça não OK tem que colocar como booleana. Baixa 48. Agora que ele deu pau aqui, peça não OK. Dá um zoom aqui. Compila o tudo para ver se vai dar. Vamos ver. Ó, vou aqui em compilar, gerar código, vamos ver se... Vamos compilar para ver se não vai ter nenhum problema, né? Deixa ele compilar. Temos alguns erros aqui, tá? Vamos corrigir os erros. Qual? Aonde? Passou ali. Ah, o erro lá em GE, LE. Na saída ali do que é maior ou igual. Aqui? Na saída lá, claro. Lá O que tem? do 796. Não, embaixo. Agora, pra direita. Macete, mano. Na onde? Abaixa.
Aí, Agora do lado de... Não tem mais, filho. Ah, você fala aqui? Aí. Bom, nós temos aqui alguns errinhos, né? Podemos corrigir agora, podemos corrigir depois, Mas mas... uma coisa que eu dei no meu lá, é uns erros de nome, sei lá como é que é. Não sei como é que é isso. Temos alguns errinhos aqui, mas... Ó, ele não pode comparar o bool com Ansager int. Ah, então alguma coisa... Alguma variável seria como bool, eu lembro disso. A largura aqui tem que ser em int. Isso também. Pronto, agora vamos gerar. Tem que ser a variável largura tem que ser int, ó. Agora vai zerar os erros. Pronto. Tudo certo. Bom, o step 4 diz o seguinte, né? Se a minha peça for reprovada, eu vou setar a peça ok, vou colocar um ramo aqui. Ali no CV, ali, o que tem ali no CV? CV? Nada, deletei. Bom, Só dá ainda. se a minha peça for reprovada, além dela setar a lâmpada vermelha, ela vai setar a memória peça ok. E se eu setar a peça não ok, perdão, o que eu vou fazer? Eu vou jogar mais um contador aqui, né? Só que nesse caso agora, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Esse contador é um contador, vou chamar de Step 4.2 aqui, tá? Para não coincidir. Esse cara aqui, ó, vou criar aqui como reset, uma peça não ok, tá? Ou seja, vai incrementar um aqui, da peça não ok. E além disso, né, ele também precisa fazer um move, então vou clicar aqui em peça não ok, vou colocar mais um ramo, e aqui ele vai fazer um move, né? Qual move? Bom, se peça ok, se a peça estiver ok, ele vai para o step 1, volta para o início. Aqui vamos para o step 5, né? Vamos colocar aqui para o step 5. O que seria o step 5? O step 5, vou inserir uma rede, seria a rejeição da peça ruim, ó. Então vamos para o step 5. E o que seria o step 5? Seria a rejeição de peça ruim. Certo? Como que vai ser? Bom, vou copiar o comparador da entrada, que eu costumo usar normalmente, né? Se eu estiver no step 5, o que ele vai fazer? Ele simplesmente aqui vai acionar o cilindro. Então, por exemplo, aqui, ó, vou colocar se eu não me engano, chama de solenoide, tá? Vou acionar a solenoide. E a partir do momento que eu acionei a solenoide, vou colocar um ramo aqui, mais um contato NA, dizendo o seguinte, ó. Acionei a solenoide, gente. Depois que eu acionei a solenoide, o que ele vai fazer? Ele vai colocar aqui um tempinho, que eu acho que é o seguinte, ó. Opa, deu peça ruim. Deu peça ruim, acionei a solenoide. Espera aqui um segundo. Vamos colocar aqui, ó, um temporizador. Tom step 5. Certo? O que ele faz? Opa, deu peça ruim? Deu. Né? Então, o step 5, ele... é igual a 5? Ele aciona a solenoide, aguarda 5 segundos. Um segundo, vai. Hashtag 1 segundo. O ET aqui não precisa. Tá? E depois que ele aguardou 1 segundo, o que ele pode fazer? O que ele pode fazer? Retornar para onde? O step 1. O step 1. Rejeição de peça ruim é rejeição de peça ruim. Ou seja, o que ele faz? É o step 5? Então o que ele faz? Aciona a solenoide. Acionou a solenoide, aguarda 1 segundo e retorna para o step 1. Se ele retornar para o step 1, ele desativa essa memória solenoide e o cilindro recua. Tá? Basicamente, isso aqui está pronto. Só tem um detalhe para nós resolvermos aqui no início.
eu acho que vocês vão concordar comigo, tá? Só um detalhe, que é o seguinte, ó. Quando eu aperto para ligar a máquina, você concorda que ele fica mandando no step aqui o tempo todo? Ou seja, a máquina está ligada, ele vai ficar mandando um aqui o tempo todo, ó. Vai atrapalhar todo mundo aqui. Tem que ser no... Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Toda vez que eu ligar a máquina, eu vou dar um set numa memória chamada start. Essa memória chamada start, ela vai ser uma memória do tipo bool, tá? Ou seja, liguei a máquina, vou para o step 1 e ativo a memória start, certo? Aí essa memória start, ela vai fazer o seguinte, ó. Tá? Vou colocar um ramo aqui e eu vou colocar um contato fechado dessa memória. Vocês vão entender o porquê. Vocês vão colocar um contato fechado dessa memória start aqui e o bloco move vem para cá. O que vai acontecer aqui? Vamos supor que está desligado, certo? Apertei o botão para ligar, o que ele vai fazer? Vai ligar o inversor, vai ligar a lâmpada amarela e vai ativar a memória start, certo? Só que aqui ele vai fazer duas coisas. O step então vou ligar a máquina. O start ainda não está ativado, já vou para o step 1, não vou? Além de ir para o step 1, eu ligo a lâmpada, ligo o inversor e ativo o start. Aí o que ele vai fazer aqui com o start? Vai abrir. Ou seja, vai continuar aqui o 1, só que ele não vai ficar mandando 1 no step 1 o tempo todo, para não atrapalhar os próximos passos. Agora, se porventura eu desligar a máquina, o que ele faz? Dá um reset em quem? No start. Vocês entenderam por que eu tenho que colocar esse cara? Se não, o que vai acontecer? Você vai estar aqui no step 2 e esse cara aqui já vai resetar para step 1 automaticamente. Vai ficar confuso. Só cliquei aqui, dei um botão de set, inseri set, escrevi start, deu um enter e defini ela como bool. Mas esse move aí, step 1, é realmente... Porque senão não entra aqui, ó. Eu estou no step 0, não entra aqui. Você concorda comigo que eu só posso ir para o step 1 a partir do momento em que eu ligo a máquina? Só que não vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não vai fazer nada. Não. O step 0, ele é um step para você poder ligar e desligar. Quando você liga a máquina, ele vai para o step 1, step 2, step 3 e vai embora. Porém, o desligar e ligar é independente dos steps. Então, tem step de 1 a 5, que é o processo da máquina, e eu tenho o step 0 exclusivamente, que ele não conversa com os demais, mas ele fica sempre em paralelo ali, ó, para você poder desligar e ligar a máquina. Se não, se eu fizesse, por exemplo, o step 0 vai para o step 1 e ele ignorasse o liga e desliga, eu só poderia desligar a máquina depois que eu finalizasse o ciclo. Não tem sentido, né? Por isso que o step 0 eu coloquei ele como step do quê? De liga e desliga independente do processo que vai de 1 a 5. Por isso que eu chamei aqui, ó, CV step 0, tá vendo? Não tem nada a ver, ó. Esse 1 aqui não tem nada a ver com esse step aqui, são diferentes. Entendeu? Agora, depois que eu liguei a máquina, eu movo 1 para o meu processo aqui, que é o step. Só que se eu não coloco esse start aqui, o que acontece? Ele vai ficar mandando 1 direto. Você está no step 2, ele volta para 1. Você está no step 3, ele volta para 1. Então, o que eu fiz? Ele só manda uma vez o move e depois ele fica aberto até você desligar a máquina. Ou seja, o step 1 só passa uma vez. E é isso aí, gente. Lembra que o sinal de lâmpada, aquela vez tinha ficado meio confuso, ele piscava a lâmpada? Sim. Aí você colocou um temporizador e resolveu? Não, ficava com aquela hora lá, porque a gente estava programando sem fazer cadeia estacionária. Agora, com essa cadeia estacionária, você pode perceber que um step não interfere no outro. O step que desliga a lâmpada é diferente do step que liga a lâmpada. Então, assim, são coisas distintas. São caixinhas diferentes. Aquela é como se eu abrisse uma caixa grande e colocasse todo mundo numa caixa só. Agora, através dessa programação, o que eu faço? Eu pego caixinha por caixinha e coloco separado. Liga aí para nós ver se Ó, vou só simular aqui rapidamente para a gente ver.
Vou dar um sim. Vou dar um ok. Vou ativar aqui minha variável run, né? No meu sistema de visão. Deixa eu carregar. Vamos lá. Deixa eu carregar aqui. Você sai? Vou testar, tá? Bom, para testar aqui é o seguinte, ó. Vou forçar algumas condições, tá? Uma delas aqui é a minha variável run. O sistema de visão independe, né? Deixa eu só testar primeiro aqui, rapidinho. Ó. No step que dispara o trigger. Ó, essa daqui, eu vou deixar ela sempre em run. Ó. Primeiro, liguei o equipamento. Está ligado o equipamento. Tanto é que a lâmpada amarela aqui já está até ativa. Chegou peça no sensor 1. Chegou peça no sensor 1. O que ele faz? Ó. Chegou peça no sensor 1. O que ele faz? Reduz a velocidade. Só que nós esquecemos de fazer uma coisa aqui, né? Ó, deixa eu desligar a máquina. Liguei a máquina. O que acontece? Joga-se velocidade máxima, tá? Para esse cara aqui, ó. Vamos lá. Jogou velocidade máxima para esse cara. Só temos aqui, ó. Se eu desligar e ligar, não está dando nem tempo. Não está dando nem tempo aqui. E ele já está, nesse caso em específico, ó. Eu vou ter que colocar um temporizador aqui. Vou colocar um temporizador porque ele nem dá tempo de jogar um no step 1, ele já reseta. Então, eu vou colocar um temporizador aqui. Tá? Então, step 0. Vou chegar um segundo aqui. T, hashtag 1S. Vou carregar de novo, ó. Senão ele nem chega no step 1. É isso que eu disse pra lá, vamos desligar o... Então, quando você joga no CLP, o CLP tem um atraso, tem um delayzinho ali, dá certo. Agora aqui, como esse simulador é muito rápido, eu coloquei um atraso. Só que aqui tem bastante coisa para configurar aqui primeiro. Tem que configurar o sistema de visão. Não é tão simples, né? Aqui é o simulado, né? Vamos lá. Ó. Vou desligar a máquina. Liguei a máquina. Ele jogou velocidade máxima, tá vendo? Ó, 10 volts. E já está no step 2. Esperando o quê? Sinal do sensor 1. Chegou no sensor 1, o que ele faz? Reduziu a velocidade para 50%. Ó. Você pode até ver que ele já reduziu aqui. Chegou no sensor 2, o que ele faz? Conta alguns segundos. Ó. Chegou no sensor 2, ele desliga, conta alguns segundos e dá o trigger, certo? E em seguida faz a inspeção da peça. Ó, reduz a velocidade
dispara o trigger, olha lá, ó. Chegou no sensor 2, ó, o que vai acontecer? Ó, vai contar 5 segundos. Olha lá, ó. Ligou a lâmpada vermelha, por quê? Porque ele já foi para o próximo passo e rejeitou a peça. Por quê? Porque a minha largura aqui está menor do que 0, né? Se eu jogar aqui, por exemplo, 45 mil, vou ter que mudar aqui a variável para unsigned int, gente, desculpa, senão ele não vai dar certo aqui. Largura, vai ter que ser o int, senão ele vai pegar de menos 32 a mais 32. Vou começar de novo. Vou fazer peça ruim primeiro, tá? Vamos lá, peça ruim. Vamos lá, vai carregar. Vamos lá, carrega. Ó, vou desligar a máquina. Vou desligar a máquina. O que vai acontecer? Liguei. Lâmpada amarela. Chegou no sensor 1. Vou desligar e ligar. Ó. Liguei a máquina. 100% da velocidade. Chegou no sensor 1. Metade da velocidade. Chegou no sensor 2. Zerou a velocidade. Contou 5 segundos e agora ele vai rejeitar. Que aqui está 0, ó. Ele simplesmente rejeitou, acionou o cilindro e já voltou para a velocidade máxima. Vou desligar a máquina. O que vai acontecer aqui, ó? Vou jogar 45 mil, certo? Dá um Ctrl F7. Ô, gente, deixa eu terminar aqui. 45 mil. Apertei o botão liga. Velocidade máxima. Chegou no sensor 1. Ó, deixa eu desligar e ligar de novo. Vamos lá de novo. Liguei. Chegou no sensor 1. Reduziu a velocidade. Chegou no sensor 2. Chegou no sensor 2. Conta 5 segundos. Já ligou. E já ligou a lâmpada verde, que é peça ok. Pronto. Tá ok a simulação para os dois casos.